Olha, eu poderia dizer que esse vídeo é até uma utilidade pública, pela quantidade de vezes que eu vejo alguém me perguntar lá no Instagram a seguinte questão: quais peixes eu posso ter no meu aquário onde eu não precise utilizar filtro ou bomba? Cara, quando a pessoa me fala isso, já é um problema. Porque o que seria a bomba quando a pessoa fala assim: ah, eu não. Qual a bombinha que eu tenho que colocar no meu aquário? Eu tô entendendo quando a pessoa me fala isso, né, que ela tá chamando o filtro de bomba, que não tem nada a ver uma coisa com outra. Tu concorda comigo que isso aqui não é filtro? Eu não, linguisticamente falando, não poderia chamar esse item aqui de filtro nem isso aqui de luminária, não é? Então tem uma coisa que a gente precisa aí esclarecer, né, dentro do aquarismo. Eu suponho que sejam pessoas que estão iniciando agora, tá? Não espero que seja quem já está no aquarismo há muito tempo, que não faz sentido, tá? Bomba, ele é um dispositivo apenas que bombeia a água, que faz a movimentação. Por exemplo, isso aqui que a gente está vendo é um filtro. Um filtro é constituído por vários itens. Internamente ao filtro também existe uma bomba. Mas isso aqui não é a bomba. A bomba é o dispositivo que faz movimentar a água dentro do filtro. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, quando alguém pergunta assim: ah, qual que é a bombinha que eu tenho que colocar dentro do meu aquário? O meu aquário é assim, né? Exemplo, tá? A pessoa daí fala: ah, meu aquário tem quantos litros, papapá, tem não sei quantos peixes, qual bombinha eu tenho que colocar? Cara, tu não tem que colocar bombinha nenhuma, porque não se coloca bombinha dentro do aquário. Porque bombinha é um item que está dentro do filtro, né? Pode ser ela sozinha que faz apenas o trabalho de bombear água. Agora, muitas vezes a pessoa ela vem com essa palavra bombinha se referindo àquela pedrinha porosa que sai um monte de bolinha e vai lá para cima, tá? Então, para a gente se entender, o que a gente vai fazer? A gente vai retirar bombinha da jogada. A partir de hoje, se tu é uma pessoa que está iniciando agora no aquarismo, retira essa ideia de bombinha. Retira, sai. Aí a gente vai ter o quê? A gente vai ter filtro, a gente vai ter diversos filtros, né? Diversos modelos, mas se chama filtro. E a gente vai ter também a pedra porosa, que é um compressor. A pedra porosa nada mais é do que um compressorzinho de ar, onde tem uma mangueirinha, onde injeta ar ali dentro e sai um monte de bolinha. Para que serve essas bolinhas? Serve apenas para movimentar principalmente a superfície da água, para acontecer trocas gasosas e oxigenar a água do aquário. Hoje em dia é basicamente para isso. É essencial? Não, não é essencial no teu aquário. Porém, tu pode utilizar como uma ferramenta a mais. Por exemplo, tu tem um aquário onde tu tem uma baixa oxigenação, tu tem um aquário jumbo com muito peixe que eles consomem muito oxigênio, tu pode colocar uma bombinha, né, um compressorzinho, bombinha, agora eu tô com a bombinha na boca, um compressorzinho aonde vai ter uma pedra porosa, onde vai fazer a movimentação da superfície, vai aumentar a oxigenação. Hoje em dia é basicamente isso, vai melhorar a oxigenação se tu tá com a oxigenação baixa, ou pode ser pela estética se tu gosta, né? Na minha opinião, sim, eu não curto muito, eu gosto do aquário mais natural assim. Então, antigamente, essa pedra porosa, que saiu um monte de bolinhas, era utilizada também como filtro. Como a gente não tinha, antigamente, ali, anos 80, começo dos anos 90, filtro como esse aqui, que é um canister, ou um hang-on, né, os filtros completos de hoje, o que era feito? O sistema de filtragem era feito por placas, então embaixo do substrato a gente colocava placas onde tinha um monte de furinho. Quem é mais novo não vai entender, quem é mais velho já sabe o que eu tô falando, né? Tinha um monte de furinho, a gente colocava esse substrato por cima, aí aqui tinha uma torrezinha, onde a gente colocava a mangueira com a pedra porosa, então a gente ligava o compressor e essa movimentação das bolinhas fazia como se fosse um vácuo aqui embaixo, ó. Então a água passava pelas pedrinhas e as pedrinhas aqui, o substrato, funcionava como se fosse uma filtragem mecânica, onde ficavam os detritos, as partículas grudadas aqui, e também como filtragem biológica, mas era bem ineficiente comparado com os filtros de hoje.
Então agora a gente está se entendendo, né? Bombinha é só um item que embobeia, a gente nem precisa mencionar ela aqui. O filtro é isso aqui, é um item que filtra partículas, ele comporta mídias biológicas para a gente formar biologia no aquário, e a gente pode também fazer uma filtragem química com purigem ou carvão ativado. Então, ele consegue ter 3 tipos de filtragem e ainda movimenta a água do aquário, a superfície, e oxigena. Coisa que a pedrinha porosa, com as bolinhas, também faz. Então, um aquário como esse aqui, tu não precisa ter uma pedrinha porosa, a não ser que tu acha bonitinho as bolinhas subindo. Aí é uma questão tua, tá? Mas não é essencial. Então, em um aquário que é pequeno, por exemplo, esse aqui 96 é um aquário pequeno, a gente chama de aquário pequeno, não é necessário, por exemplo, eu ter uma pedra porosa aqui, nessa situação. Então, é um negócio que a gente precisa esclarecer, a diferença dessas nomenclaturas que muitas vezes pode dar problema, esse problema linguístico pode dar problema na prática, se tu não entender o que é o que. Né? É a mesma coisa eu pegar uma maçã e chamar de banana. Então, aqui a gente tem uma bombinha internamente, né, uma bomba que bombeia a água, mas isso aqui é filtro, isso aqui não é bomba. A pergunta então, quais peixes eu posso ter no meu aquário que eu não preciso de pedra porosa, aí sim, que faz aquela movimentação, e nem filtro? Bom, se a gente observar a natureza, a gente vê que em um rio, em um lago, não existe pedra porosa e também não existe filtro. O que acontece? O filtro, pedra porosa, né, são ferramentas que a gente utiliza para conseguir ter alguns resultados que acontecem naturalmente. Quais resultados são esses? Oxigenação, filtragem, né, que na verdade a natureza nem é tão eficiente assim, até os peixes nem gostam de uma água tão cristalina, só que uma questão de quem é aquarista, né, de estética mesmo, e para formar biologia. A gente consegue formar tudo isso, ter oxigenação, ter uma água cristalina, ter biologia em um aquário sem a utilização de um filtro ou também da movimentação da pedra porosa? Sim, a gente consegue. A gente consegue quando a gente cria um aquário autociclante. Como que é basicamente um aquário autociclante? Um aquário autociclante, ele basicamente vai ser super plantado, ele vai ter uma densidade de plantas muito grande e vai ter uma baixa carga orgânica. Isso eu estou falando também na quantidade de peixe. E peixe também é carga orgânica, ele gera, tu vai ter que dar mais comida, ele faz o cocô, né, tem as trocas gasosas, então ele é uma carga orgânica. Para que a gente consiga ter um aquário que não utilize filtro, que a gente não precisa utilizar filtro, a gente tem que ter um aquário muito plantado, densamente plantado e com poucos peixes. Porque o que acontece? Como é que funciona a oxigenação daí? No momento que eu tenho luz, vai acontecer fotossíntese nas plantas do meu aquário e essas plantas vão produzir o oxigênio que iria ser feito pela essa movimentação aqui no filtro, né? Ou seria feito pela pedrinha porosa. Então, já resolveu um problema. Naturalmente, as biologias, a biologia em si, né, as bactérias, elas crescem dentro do aquário até sem filtro. Demora mais, mas também elas crescem. E onde é que vai ficar essas bactérias num aquário autociclante, onde não possui filtro? Já que no filtro fica dentro ali das cerâmicas, das mídias biológicas. Vai ficar na superfície de tudo que está dentro do aquário. E já é uma coisa que acontece, né? Aqui a gente tem bactérias nitrificantes em todo o aquário. Mas quanto mais folhas eu tiver no aquário, mais superfície e maior possibilidade de fixação de bactérias, né? Consequentemente, biologia. Então, o que acontece? Os peixes vão produzir o CO2 depois de consumir o oxigênio das plantas. As plantas vão consumir o CO2 dos peixes, então vai acontecer aí uma simbiose entre os peixes e as plantas, e as bactérias vão metabolizar os materiais orgânicos, que são baixos, né, naturalmente, porque eu tenho muito espaço, eu tenho todas as condições para que elas consigam prosperar. Então,
tu consegue, na verdade, ter qualquer tipo de peixe dentro do aquário sem utilizar um filtro, porém, tu vai ter que ter essa condição, né? Eu posso até te retirar o que eu falei, porque alguns peixes não vão bem com plantas, né? Por exemplo, alguns jumbo, aí, carpas, né? Muita gente tem aquários grandes com carpas, daí tu não vai dar certo, né? Mas peixes que vão conseguir conviver muito bem com plantas, tu consegue ter em um aquário sem filtro, basicamente isso. Claro que também existem alguns peixes que também respiram um ar atmosférico e isso ajuda muito, né? Quando tu tem um aquário que tem uma baixa oxigenação. Um deles é esse aqui, ó, que é o Colisa. Tricogaster também e também o beta. São peixes que possuem um órgão chamado labirinto, né? Eles evoluem com o tempo, né? Para que consigam pegar o ar da atmosfera, eles literalmente respiram, né? Pegam o ar atmosférico e conseguem tirar o oxigênio diretamente fora da água, né? São peixes normalmente que vêm de regiões onde tem seca, tem momentos do ano onde tem baixa oxigenação, então com o tempo eles foram evoluindo e eles conseguem então respirar o ar atmosférico. Isso não quer dizer que tu tem que deixar teu aquário totalmente sem oxigênio, tá? Porque eles também conseguem tirar o oxigênio da água, mas são algumas opções, né? Muitas vezes pergunto, né? Peixes que vão conseguir viver bem, vão conseguir sobreviver, na verdade, porque é um mecanismo de sobrevivência, em um aquário onde não tenha uma oxigenação muito eficaz. Porém, para tu ter um aquário sem filtro, que é uma ferramenta muito útil, só que é possível não ter, tu vai ter que entender como funciona todo o ecossistema. Tu tem que saber montar um aquário muito bem equilibrado, tu vai ter que entender basicamente de todos os itens de uma forma muito profunda. Tu vai ter que entender como funcionam as plantas, como funciona a fotossíntese, o ciclo de nitrogênio, os parâmetros de água, para que tu não precise utilizar equipamentos externos. E se tu quer entender com um passo a passo como funciona toda a biologia de um aquário, onde tu consiga manter ele praticamente no automático, sem precisar ter muito trabalho de ficar limpando, né? Porque é legal tu ter um aquário praticamente no automático, né? E principalmente sem precisar ficar gastando muita grana, o que tu faz? Tu vai aqui embaixo e toca no primeiro comentário, no link do primeiro comentário, e tu vai entender como funciona a comunidade Aquarismo Descomplicado. Lá quando tu toca no link, tu vai encontrar um vídeo onde eu te explico o passo a passo, todos os detalhes para que tu entre e entenda como funciona todo o ecossistema de um aquário em vídeo e passo a passo. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, te esclareceu, deixa teu like. Se não te ajudou em nada, não tem problema, pode deixar o dislike e até o próximo vídeo.